Estou lendo o dicionário Vini, a partir da letra C. A palavra é coisa. Coisa aqui é traduzido como logos. Incrível. Logos, palavra, narrativa, relato, é encontrado em Mateus 21, 24. Coisa, primeira parte, na segunda parte. Isso, entre aspas, isso. É tradução de tauta. Tauta. O plural neutro de outos, que entre aspas é este. Então, outos é este. Outos, né? Para logos, outos. Então, isso, né? Coisa, primeira parte, na segunda parte, isso, entre aspas, isso, é tradução de tauta. Então, tauta, plural neutro de outos, que significa este. Em Lucas 1:4 e 20.3. Pergunta, Atos 5:24, palavras. Dois, pragma. Quanto a este termo, veja assunto. Número 2. É usado em Mateus 18:19. Coisa como parte da palavra, qualquer coisa, literalmente toda coisa. Lucas 1:1. Fatos. Atos 5:4, Hebreus 6:18 e 10:1. 3. Rema. Declaração, palavra. Ocorre em Lucas 2:15 e Atos 5:32. Veja a declaração. Número 1. O singular e plural neutros do artigo são muitas vezes traduzidos por a coisa e as coisas. O mesmo se dá com tauta, estas coisas. O plural neutro de outos, que significa este. Número 2. Assim ocorre no caso do plural neutro de certos pronomes e adjetivos sem substantivos, por exemplo, tudo viu, celestial, qual. 3. Coisa. 3. Quando coisa, entre aspas, a coisa, representa uma palavra separada no original, é tradução de um ou outro dos números 1, 2 e 3 acima. Então, 1 é logos, o 2 é pragma e o 3 é rema. A outra palavra é colasso. Colasso no grego é sontropos. Denota primariamente aquele alimentado ou criado com outro, formado de sum com e trefo criar, irmão de criação. É traduzido em Atos 13:1. Porque fora criado com colasso ara. É, entretanto, encontrado no uso helenístico como termo jurídico, significando amigo íntimo do rei, deisman. E este parece ser o significado concernente a Menahem e Herodes, o tetrarca. A palavra coleta. Coleta é logia, cognato de lego, coletar. É usado em 1 Coríntios 16:1. No último versículo, coleta, como no versículo 1. Veja reunir. Colheita. Terismos. Cognato de terizo, colher, cegar, é usado acerca de a
O ato de colher. João 4,35. Letra B. O tempo da colheita, figurativamente, Mateus 13,30. Letra C. A colheita, figurativamente, Mateus 9, 37 e 38. O início da colheita variava de acordo com as condições naturais, mas, em média, ocorria em meados de abril nas baixadas orientais da Palestina, na parte final do mês, nas planícies costeiras e um pouco mais tarde nos distritos altos. A colheita de cevada acontecia em geral por primeiro e depois a de trigo. A colheita durava aproximadamente 7 semanas e era ocasião de festividades. A palavra colher. Terizo, ceifar, cegar, colher, recolher, cognato de teros. Verão, colheita, seara. É usado, letra A, literalmente. Mateus 6,26. Segunda parte. B, figurativamente ou expressões proverbiais. João 4,36, duas vezes em João 4,37 e 38, com referência imediata a introduzir os samaritanos no reino de Deus, concernentemente ao qual os discípulos desfrutariam os frutos do que o próprio Cristo tinha estado a fazer em Samaria. Porém, as palavras do Senhor são de aplicação geral em relação a tal serviço, em 1 Coríntios 9,11, com referência ao direito do apóstolo Paulo e seus companheiros missionários de receberem ajuda material da igreja, direito que Paulo se absteve de exercer, em 2 Coríntios 9,6, duas vezes, com referência a prestar ajuda material aos necessitados, quer com parcimonia ou generosamente, a colheita ocorrendo proporcionalmente à semeadura, em Gálatas 6,7 e 6,8, duas vezes, acerca de colher, entre aspas, colher, a corrupção, com referência especial, de acordo com o contexto, ao que é naturalmente passageiro e efêmero, embora a declaração se aplique a toda forma de semeadura na carne e de colher a vida eterna, estando em vista características e qualidades morais como resultado de semear no espírito, sendo provável que a referência diga respeito à nova natureza do crente, a qual está sob o poder controlador do Espírito Santo. Gálatas 6,9. A colheita, o efeito de fazer o bem, sendo realizada em certa medida nesta vida, mas tendo seu cumprimento completo no e depois do tribunal de Cristo. A diligência ou a frouxidão aqui produzirá resultados proporcionais. Em Apocalipse 14,15, duas vezes, em Apocalipse 14,16, figurativo do julgamento divinamente distintivo a ser cumprido ao final desta era, quando o trigo será separado do joio. Veja Mateus 13,30. A palavra colírio, colorion, primariamente diminutivo de colura e denotando pãozinho em forma de rolo rocambole, como na Septuaginta em 1 Reis 14,3. Por conseguinte, colírio, na forma de rolo, é usado em Apocalipse 3,18 para designar o verdadeiro conhecimento da condição em que a pessoa está e as reivindicações de Cristo. A palavra é indubitavelmente uma insinuação ao pó frígio usado por oculistas na famosa escola de medicina em Laodiceia. Ramsay Cities e Bishoprics of Phrygia, volume 1, página 52. A palavra colocação, no grego é enduzis, significado vestígio, não vestido, colocação, vestido, enduzis, cognato de endu, usado em 1 Pedro 3,3, com postura, acerca de vestes, na Septuaginta consulte Esté 5,1 e Jó 41,4. Epitesis, significando vestido, cognato de epiteme,
usado acerca de pôr ou impor as mãos. 2 Timóteo 1,6, imposição, veja imposição. Apoteses, despojamento, despimento, cognato de apotemi. É usado metaforicamente em 1 Pedro 3,21 acerca do despojamento da imundícia da carne, em 2 Pedro 1,14 deixar acerca de o corpo despir como tabernáculo à morte. Apecduzes, despojamento, arrancamento, cognato de apecdu, é usado em Colossenses 2,11 acerca do despojo do corpo da carne. Quanto ao termo ateteses, despojamento, traduzido em Hebreus 9,26 por aniquilar, literalmente para anulação, veja anular. A palavra colocar, estemi, fazer estar, é encontrado em Mateus 4,5, aspecto auristo nos melhores textos, alguns têm o presente Mateus 18,2 e etc. Catistemi, literalmente por para baixo, por em cima de, porém formado de para baixo, e o número 1, designar, constituir, é usado em Mateus 24:45. Em alguns manuscritos, ocorre em Hebreus 2:7. Número 3, te teme, por colocar, é encontrado em João 2:10 acerca de vinho, Mateus 4:21, segunda parte, Lucas 8:16, duas vezes acerca de uma candeia. Alguns têm o número 6 em ambos os lugares. Atos 1:7 estabeleceu acerca de tempos e estações. Atos 13:47, Apocalipse 10:2 e em Marcos 4:30 é usado para se representar em parábolas o ensino relativo ao reino de Deus. Representaremos, veja, nomear. Número 4, paratiteme, colocar ao lado de, formado de para, ao lado de, descrever, expor, apresentar acerca de uma parábola, Mateus 13:24, de comida em Marcos 6:41, veja alegar. 5, perititeme, colocar ou pôr ao redor, formado de peri, ao redor, e o número 3. O número 3 é titeme, que é colocar ou pôr. Então, perititeme é colocar ou pôr ao redor, formado de peri, ao redor, e o número 3, que vai ser colocar, né? É traduzido de Marcos 12:1 por cercoa. Número 6, epititeme, por ou colocar sobre, é usado acerca de colocar na cruz, acima da cabeça de Jesus, a sua acusação, Mateus 27:37, de atacar uma pessoa, Atos 18:10, lançar a mão de. 7, protiteme, colocar diante de, formado de para, antes de, e o número 3, apresentar, expor, é usado na voz média acerca de Cristo em Romanos 3:25, propôs. Número 8, didome, dar, é traduzido em Apocalipse 3:8 por diante de ti. Número 9, catizo, usado no transitivo, significa fazer-se sentar, colocar, designar. É encontrado em Atos 2:30, incorretamente assentar. 1 Coríntios 6:4, acerca de designar, ou seja, obter os serviços de juízes nos tribunais. Efésios 1:20. Pondo-o. Nota, em Hebreus 8:1, o verbo catizo é usado no intransitivo, entre aspas, assentado. O mesmo se dá em Hebreus 12:2, entre aspas, assentou-se, em Apocalipse 3:21, duas vezes.
Ocorre o mesmo com o verbo epicatizo em Mateus 21:7. Última parte, alguns manuscritos têm um plural em sentido transitivo, fizeram-no assentar em cima, veja sentar-se. Número 10, tasso, que significa organizar, nomear, designar, ordenar, encontrado em Lucas 7:8. Sujeito à autoridade. 1 Coríntios 16:15 se tem dedicado, veja nomear. 11, anatassomai, pôr em ordem, dispor em ordem, arranjar, organizar, formado de ana para cima e voz média do número 10, ocorre em Lucas 1:1. 12, duno, afundar-se, cair em, é usado acerca do sol, se pôr, Marcos 1:32 e Lucas 4:40. Imaginava-se que o sol, a lua e estrelas afundavam no mar quando se punham. 13, sunalaço, reconciliar, formado de sum, que significa junto, e alaço, que significa mudar, trocar. É traduzido em Atos 7:26, por quis levá-los à paz, sendo imperfeito conotativo, expressando uma tentativa. Alguns manuscritos têm o verbo sunelauno, que significa obrigar junto e forçar junto. Número 14, catangelo, significa declarar, proclamar. É encontrado em Atos 16:21, nos expõe. Em Atos 17:23, anuncio. Número 15, enesho, conter, tem o significado secundário de colocar-se a si mesmo contra uma pessoa sem ser insistente contra. Marcos 6:19, espiava. Lucas 11:53, apertá-lo. Veja emaranhar. Número 3, incitar. 16, propempo, literalmente enviar adiante, formado de para, adiante, para frente, e pempo, enviar. É encontrado em Tito 3:13, acompanha 3 João 6. Conduzires acerca de ajuda prática aos servos de Deus em suas viagens. Veja acompanhar. Número 4. 17. Apodeiknumi, mostrar adiante, expor, declarar. É encontrado em 1 Coríntios 4:9, pois aqui termo técnico usado para apresentar os gladiadores na arena. Por último, referindo-se à grande finale, a fim de tornar o esporte mais emocionante aos espectadores. 1 Coríntios 15:32. Os profetas e outros tinham precedido os apóstolos no espetáculo. Em 2 Tessalonicenses 2:4, é usado acerca do homem do pecado, querendo parecer Deus. Em outros lugares ocorre em Atos 2:22, veja aprovado e provar. A palavra é usada com frequência nos papiros acerca da proclamação da ascensão de um rei ou a designação de um funcionário. Contraste com o termo apodeixes, demonstração, que é encontrado em 1 Coríntios 2:4. Número 18, epibazo. Colocar sobre, é usado acerca de fazer a pessoa montar em animal para cavalgar. Lucas 10:34. 19, esterizo, fixar, estabelecer, é traduzido em Lucas 9:51 por mandou mensageiros diante da tua face. Veja estabelecer. 20, anorto,
editou-o. Estabelecer, retamente, fundar. Formado de ana, que significa para cima, e ortos, que significa retamente. É usado em Atos 15:16, na promessa de Deus estabelecer o tabernáculo esquene tenda de Davi, que está caído. O verbo é usado nos papiros acerca de reerguer construções. 21. Queimai, por ser posto, usado como a voz passiva de te teme. Número 3 é encontrado, por exemplo, em Mateus 5,14, edificada acerca de uma cidade. Lucas 2,34, posto acerca de Cristo. João 2,6, acerca de talhas de pedra. João 19,29, estava acerca de um vaso cheio de vinagre. Filipenses 1,16, acerca do apóstolo Paulo. Apocalipse 4,2, acerca do trono do céu. Veja deitar-se, jazer, nomear. 22, anakeimai. Anakeimai significa ser posto para cima, formado de ana, que significa para cima, e o número 21. O número 21 é queimai, é ser posto, significa ser posto, né? No caso, por isso que é ser posto para cima, né? A ana significa para cima e o queimai significa ser posto. Reclinar-se numa refeição é usado nesse sendo em João 6,11, estavam assentados. Veja deitar-se, nota 1, reclinar-se, sentar-se, número 3. Número 23, proqueimai. Proqueimai significa, letra A, ser colocado antes, formado de para, antes de, e o número 21, que é queimai, né? 21 é ser posto. Então, ser colocado antes, ser posto antes. É usado acerca de a esperança do crente, Hebreus 6,18, proposta. A carreira cristã, Hebreus 12,1, a alegria colocada diante de Cristo nos dias da sua carne e na sua morte, Hebreus 12,2. Letra B, ser exposto, dito de Sodoma e Gomorra, Judas 7, foram postas em outro lugar, é usado em 2 Coríntios 8,12, sobre o qual veja primeiro de nota 2. 24, prógrafo. Prógrafo. Escrever antes, significa escrever antes. É encontrado em Judas 4, estavam inscritos para este mesmo juízo sobre os maus mestres, já de largo tempo não será tardia a sentença. Confira 2 Pedro 2,3, quanto ao significado deste verbo que ocorre em Gálatas 3, foi já representado, veja, manifestamente. Palavra tactus, adjetivo derivado de tasso, a número 10. Ordenado, fixo, estabelecido, posto, colocado, é dito acerca de um dia designado, Atos 12:21, na Septuaginta, consulte Jó 12:5. Notas 1, quanto a pôr em liberdade, apolu e apostelo, veja liberação. 2, em Atos 21:2, o termo anago, içar as velas, fazer-se a vela, é traduzido por partimos, veja navegar. Número 3, em Lucas 22:55, o verbo suncatizo, sentar-se junto, é traduzido por estando todos sentados, veja sentar-se. Número 4, quanto a Atos 7:5, o espaço de um pé, veja pé. Número 5, em Atos 13:9, o verbo atenizo, olhar fixamente, contemplar, é traduzido por fixando os olhos nele. Em 6, em Mateus 27:19, o verbo katemai, sentar-se, é traduzido por estando ele assentado. Número 7, em João 13:12, o verbo anapipto, reclinar-se à mesa, é traduzido por se sentou outra vez à mesa. Veja, reclinar-se à mesa.
Número 8, o verbo é combinado com outras palavras. Por exemplo, afeto, alvoroçar, debalde, fogo, mente, ordem, por edição, selo. A palavra colonia, no grego, translitera a palavra em latim colonia. As colônias romanas pertenciam a 3 períodos e classes. Letra A, as colônias da República mais antiga, antes de 100 a.C., que eram simplesmente centros de influência romana no território conquistado. Letra B, as colônias agrárias plantadas como lugares para o excesso de população de Roma. Letra C, as colônias militares durante o tempo das guerras civis e o império para o assentamento de soldados licenciados. Esta terceira classe era estabelecida pelo imperador, que designava um legado para exercer sua autoridade. A esta classe pertencia Filipos, conforme é mencionado em Atos 16:12, colônia. Elas eram postos de observação do Estado romano e formavam, segundo o modelo da própria Roma, a plena organização de Filipos. Como tal, era o trabalho de Augusto, que depois da Batalha de Ácio, em 31 a.C., deu a seus soldados as terras na Itália e transferiu a maioria dos habitantes de lá para outras regiões, inclusive Filipos. Estas comunidades possuíam o direito de liberdade romana e de propriedade da terra sob a lei romana, como também a isenção de impostos e tributos. A maioria das colônias romanas era estabelecida na costa. A palavra coluna, stulos no grego, stulos, coluna que apoia o peso de um edifício, é usado acerca, letra A, metaforicamente, em alusão aos que assumem responsabilidade nas igrejas, como os anciãos da igreja em Jerusalém, Gálatas 2:9, a uma igreja local cuja responsabilidade numa capacidade coletiva é manter as doutrinas da fé pelo ensino e pela prática, 1 Timóteo 3:15. Alguns ligariam isto e as palavras seguintes à declaração constante no versículo 16. A conexão nas versões em português parecem preferíveis. Letra B, figurativamente, em Apocalipse 3:12, indicando posição firme e permanece no templo espiritual, celestial e eterno de Deus. Letra C, ilustrativamente, em referência aos pés do anjo na visão em Apocalipse 10:1, vistos como chamas que sobem como colunas de fogo, o que indica santidade e poder consumidores, e assim refletem a glória de Jesus, conforme está descrito em Apocalipse 1:15. Palavra com abundância. Nota, este termo é tradução do prefixo eu, bem, entre aspas, bem, do verbo euforel, entre aspas, produzir bem, encontrado em Lucas 12:16, produzido com abundância, com as próprias mãos, eutosheir, substantivo formado de autos, que significa próprio, e sheir, que significa mão. É usado no plural em Atos 27:19, com as próprias mãos. A palavra com diligência, notas 1. O verbo telo, querer, desejar, é usado em 2 Coríntios 8:10. Número 2, em Gálatas 2:10, o verbo espoudazo, ser zeloso, é traduzido por fazer com diligência. Número 3, em 2 Coríntios 8:17, ocorre o adjetivo correspondente espoudaios diligente. O mesmo se dá em 2 Coríntios 8:8, onde aparece o substantivo espoude diligência. Número 4, em 2 Coríntios 9:2, é usado o substantivo protomia, prontidão, formado de pro, antes, e de tomia, impulso. Número 5, quanto à combinação desta palavra com verbos, veja colocar, estender, ir
por. A palavra com efeito, nota em Romanos 13, 9, a preposição em, que entre aspas é em, com o artigo literalmente no, entre aspas no, é traduzido por com efeito. A palavra com tristeza, nota em 2 Coríntios 9, 7, a expressão ec lupis, literalmente de tristeza, entre aspas, de tristeza, ec significa de ou entre aspas, fora de, e lupe significa tristeza, pesar. É traduzido por com tristeza. A tristeza ressentida é posta em contraste com a alegria ordenada ao dar, assim como a relutância é expressa em por necessidade. Com um só olho, monoftalmos, com um olho privado de um olho formado de monos, que significa só, e o número 1 do verbete olho é usado na advertência do Senhor em Mateus 18, 9 e em Marcos 9, 47. Com veemência, no grego energis, veja ativo, 2 inchuros, significa forte, poderoso, cognato de ischus, poder, é usada em 2 Coríntios 10, 10. Veja forte. Adjetivo, adjetivo, eutonos significa vigorosamente, veementemente, formado de eu, que significa bem, e teino, que significa estirar. Ocorre em Lucas 23, 10, com grande veemência, acerca da acusação dos principais sacerdotes e escribas contra Cristo. Em Atos 18, 28, acerca de Apolo convencendo os judeus na Septuaginta Consulte Josué 6:8. Nota quanto a é poderoso, 2 Coríntios 3:3, veja poderoso. A palavra comandar no grego é diatasso, que significa pôr em ordem, designar, comandar, mandar. Mateus 11:1 e etc. O mesmo se dá em Atos 24, 23, onde está na voz média. Número 2, epo denota falar, relacionado com eipon, dizer. Por conseguinte, entre várias traduções, ordenar, mandar. Mateus 4:3. Nota em 2 Coríntios 4:6, disse, é tradução correta, seguido pela citação indireta, das trevas resplandece a luz. Número 3, entelo, significa ordenar sobre, encarregar